que bom estar aqui com vocês. E eu quero dizer, sejam muito bem-vindos. Nesta noite nós estamos animados e eu quero perguntar: quantos de vocês estão animados hoje e na expectativa de que Deus irá fazer algo maravilhoso neste culto? Glória a Deus, esta é a nossa expectativa, irmãos. E eu acredito que sim, acredito que Deus fará. Hoje pela manhã eu falava com os irmãos da equipe de louvor, que na sexta-feira nós estávamos orando aqui na frente deste altar e clamando a presença do Senhor e orando em nome de Jesus. E eu senti na intercessão da sexta-feira que Deus ouviu a nossa oração e que o Senhor realmente iria abençoar o nosso culto neste domingo. E isso é muito real, irmãos. E é real porque Deus ouve a oração de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, é como se nós estivéssemos representando o próprio Senhor Jesus. Por isso diz a palavra que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, cremos que nos ouve. E se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. Então a certeza de que nós intercedemos aqui, realmente em nome do Senhor, representando a vontade do Senhor, traz para nós essa expectativa de bênçãos e milagres nesta noite. O Senhor Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, e Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, já cheirava mal, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e ele faz uma oração. Ele diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. E ele diz isto antes de fazer o milagre. Graças te dou porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E essa é a certeza, irmãos. Deus sempre ouve a Jesus. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor neste lugar. Então nós temos certeza de que este culto será abençoado, e nós desfrutaremos coisas preciosas e maravilhosas da parte de Deus nesta noite. E eu quero iniciar lendo o Salmo 121 com os irmãos. Este salmo, ele nos livra da ansiedade. Muitas vezes nós estamos aflitos, ansiosos, mas este salmo nos mostra como nós podemos realmente descansar em Deus. Ele também é um dos salmos de peregrinação. Nós pregamos no final do ano de 2025, ali em dezembro, sobre os salmos de peregrinação, e este também é um destes salmos que fazem parte destes cânticos dos peregrinos que subiam à Terra Santa. Diz assim o versículo 1 em diante: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. De dia você não precisa ficar ansioso. O dia não te fará mal, nem à noite você pode descansar e dormir tranquilo, porque enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. E o texto continua dizendo assim: o Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua saída, o Senhor guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua entrada, desde agora e para sempre. E a minha parte favorita neste salmo é logo o versículo número 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E nesta noite nós estamos reunidos aqui justamente para isso, para elevarmos os nossos olhos para o Senhor, para olharmos para Jesus. Nós não estamos aqui para olharmos para nós mesmos. Não estamos aqui para ficar observando a Igreja Batista da Paz. Não estamos aqui senão para outra coisa a não ser colocar os nossos olhos e elevar os nossos olhos para o Senhor. E eu preciso dizer isto, irmãos, todos os dias nas minhas orações, quando levanto pelas manhãs, elevo os meus olhos para os montes.
E é isso que nós devemos fazer nas nossas orações. O que você faz com as suas orações é uma decisão sua, mas é importante que nós venhamos orar desta maneira. E hoje, ao nos reunirmos aqui neste local de culto, nós não estamos aqui para olharmos ao redor ou para olharmos para nós mesmos. Nós não estamos aqui para admirar um cantor ou alguma pessoa, mas nós estamos aqui para contemplar aquele que está acima de todas as coisas, para olharmos para aquele cujo nome está acima de todo nome. Elevamos os nossos olhos para Jesus dizendo: faça a sua vontade, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, assim como nos céus. E neste culto, irmãos, nós estamos entrando com muita fé, acreditando que Deus fará milagres nas nossas vidas, que Deus responderá às nossas orações aqui e atenderá às nossas necessidades nesta noite. E este é um ótimo momento de nós estarmos juntos, porque a palavra do Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. E aonde o Senhor está, existe uma expectativa de milagres e de coisas maravilhosas que vão acontecer. E se você sentir-se à vontade nesse momento, eu convido você a levantar as suas mãos e orar juntamente comigo. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, abra os seus lábios, fale com Deus por um momento. Senhor, nós te amamos e te honramos. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o Deus grande e poderoso. Tu és o Deus altíssimo, forte, poderoso. E assim, Senhor, nesta noite, nós fixamos os nossos olhos em Ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé, porque Tu operas em nós o querer, como também o realizar, Senhor. Então a autoria vem de Ti, Pai, mas a consumação e o milagre também vem de Ti para as nossas vidas. E assim, Senhor, nesta noite, nós nos voltamos para Ti, Jesus, e declaramos: faça a Tua vontade em nossas vidas. Nós Te amamos e oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, aleluia. Deus ouve realmente as nossas orações, irmãos. E quando nós dizemos isso, pode ser que alguém pense no fundo da sua mente: sim, mas houve uma oração que eu fiz ao Senhor e eu busquei ao Senhor e Deus não me respondeu. Eu busquei ao Senhor para que o câncer fosse curado e essa pessoa por quem eu estava intercedendo morreu. Eu busquei ao Senhor pelo meu filho e ele ainda não está nos caminhos de Deus. E nesta noite eu quero encorajá-lo neste pensamento: Deus sempre responde às orações. Às vezes é da maneira como nós pensamos e queremos, e algumas vezes Deus não responde da maneira como nós esperamos, e algumas vezes também Deus está trabalhando nas nossas orações enquanto nós esperamos. Deixe-me dar um exemplo. No Antigo Testamento, a nação de Israel estava no cativeiro, no Egito, e eles começaram a clamar ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. E você pode pensar que na continuação do texto bíblico, Deus veio para eles e respondeu e falou com eles, mas isto não aconteceu, porque Deus foi e falou com Moisés muito distante, no deserto. Deus falou com Moisés e eles que estavam clamando não estavam lá, não estavam vendo. Então, só porque Deus não está respondendo às suas orações de modo imediato, não significa que Deus não está falando com a solução do seu problema. E eu não sei o que você está esperando agora, eu não sei no que vocês estão acreditando agora, mas eu sei que o mesmo Deus que ouviu as orações dos israelitas e foi ao encontro de Moisés, o mesmo Deus também ouve o seu clamor
e vai ao encontro e trabalha na sua solução. Então, por que nós não adoramos a Deus enquanto esperamos? Se você crê, você pode adorar a Deus, fazer as suas orações e adorar a Deus enquanto espera. Por que nós não adoramos a Deus enquanto o Senhor está trabalhando? Por que nós não buscamos ao Senhor? A palavra do Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. E então eu quero convidar você novamente, feche os teus olhos e ore, abra os teus olhos, faça as tuas orações diante de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, nós te amamos e confiamos em Ti, e nesta noite nós entregamos o controle, e entregamos o nosso jeito e as nossas preferências, entregamos como nós achamos que as coisas deveriam ser e se resolver nas nossas vidas. Senhor, nós entregamos tudo, porque podemos confiar em Ti, podemos confiar em Ti com o nosso futuro, podemos confiar em Ti com o nosso presente, podemos confiar o nosso destino, os nossos planos, as nossas vidas, a nossa família, tudo, Senhor. E então, Senhor, com as nossas mãos abertas e os nossos corações abertos, Deus, dizemos que confiamos em Ti. Tu provaste, Senhor, a Tua fidelidade de geração em geração, Tu provaste a Tua fidelidade em nossas vidas. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, nós apenas declaramos que confiamos em Ti e colocamos tudo nas Tuas mãos e dizemos nesta noite: Senhor, faça a Tua vontade em nossas vidas, nós somos Teus e pronto, Senhor. Entendemos que fomos comprados por um preço, portanto, Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer neste lugar. Senhor, existem tantas necessidades representadas aqui, tantas coisas passando no coração de Seus filhos, e nós estamos dizendo: ó Deus, Deus em quem confiamos, encontre-nos neste lugar, responda aos nossos clamores, ouça, Senhor, as nossas orações e faça um milagre, ó Deus. Nós não nos reunimos aqui para cumprir uma formalidade religiosa, nós viemos para que o Senhor faça algo sobrenatural, como só o Senhor pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar o teu melhor aplauso para Jesus, igreja amada. Adore-o de todo o teu coração, Ele está aqui. Aleluia, e Ele fará. Se você confia nele nesta noite, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Eu sinto que existe uma boa expectativa nesta noite. Um antigo pregador pentecostal, ele dizia que a atmosfera de expectativa é o terreno fértil para o milagre. E eu acredito que existe um certo nível de expectativa neste ambiente. E eu creio que Deus vai fazer algo. Vocês concordam comigo? Aleluia. Deus vai fazer algo grandioso nesta noite. E eu quero dar algumas instruções de como nós vamos lidar com a oração nesta noite. Então, depois disso nós vamos adorar mais um pouco e vamos fazer o que a igreja, a família espiritual deve fazer, o que o corpo de Cristo deve fazer. Vamos orar pelos outros, vamos levar os fardos uns dos outros, vamos cuidar uns dos outros e vamos fazer a oração da fé. Quem crê, diga amém. Aleluia, irmãos. De manhã aconteceu o mesmo fenômeno. O lado de cá diz amém, o lado de cá fica um amém meio esquisito. Você pode dar o teu melhor amém? Amém. Aleluia. Nós estamos aqui num culto, irmãos. Se envolva com o culto, participe do culto, porque talvez nesta noite Deus faça algo instantaneamente, e isto também será incrível, mas eu sei que Deus agirá, porque Deus sempre está agindo, porque as Escrituras dizem, em 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Portanto, irmãos, não é quando nós demonstramos força que nós vamos impressionar ao Senhor, mas é quando nós, na verdade, nos achegamos na presença dele, muitas vezes sem resposta, com o coração quebrantado, contrito diante de Deus, e não conseguimos fazer nada, não conseguimos descobrir, não conseguimos como resolver. Então oramos: Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos que o Senhor se mova. E a palavra de Deus diz, irmãos, que os seus ouvidos não estão agravados, mas estão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Está escrito que as suas mãos não estão encolhidas, amarradas, mas as suas mãos estão estendidas para abençoar este lugar. Deus ouve as nossas orações e o Senhor ouve o nosso clamor. E nós estamos aqui para isso. Senhor, mova a tua mão, mova-te em nosso favor e nos abençoe, venha ao nosso encontro. É isso que nós estamos pedindo ao Senhor nesta noite. E eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, dizendo, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus aproveita o momento, o ensejo, para instruir os seus discípulos. E ele continua dizendo: digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Eu gostaria de meditar com os irmãos rapidinho aqui sobre este pensamento. Mande com uma palavra. Então, irmãos, todas as manhãs, nós deveríamos orar a Deus e lermos a Bíblia, porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, mande uma palavra, e quando a palavra penetra no seu coração, ela produz fé, e a fé é uma certeza, e se esta fé vier ao seu coração, então um milagre vai acontecer na sua vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Por isso a importância de nós orarmos assim, buscarmos ao Senhor. Então nesta noite, meus irmãos, nós queremos orar com fé. Que todos aqui reunidos nesse lugar possam orar juntamente comigo. Mas antes disso eu quero destacar alguns pontos aqui neste texto, antes de nós dedicarmos algum tempo para orarmos pelas nossas necessidades, orarmos pelas nossas famílias, orarmos juntos mais um pouco. Primeiramente, eu quero que vocês percebam que esse centurião, ele estava em uma situação de vulnerabilidade em sua vida. Ele estava passando por uma necessidade na vida, e essa necessidade o levou a buscar Jesus. Na verdade, ele estava desesperado, porque o seu servo estava gravemente enfermo, e por causa disso, ele vai ao encontro de Jesus e fala com ele. E eu quero encorajar você, para que você compreenda, que se você tem alguma necessidade na vida,
Isso não significa que o Senhor está ausente. Na verdade, é um convite de Deus para entrar na sua vida e fazer algo maravilhoso. É como se Ele estivesse convidando: você tem esta necessidade? Então por que você não vem a mim? Por que você não vem na minha presença e apresenta esta necessidade? Então eu quero destacar aqui, irmãos, que às vezes, por causa da nossa preocupação com a religiosidade, nós pensamos: eu acho que eu não vou lá na frente orar, porque se eu for lá na frente orar, o que as pessoas vão pensar sobre mim? E às vezes nós ficamos travados, e não fazemos aquilo que o Espírito Santo está tocando nas nossas vidas para nós fazermos. E eu quero supor que você, como a maioria de nós, é alguém que, em alguma área de sua vida, você precise de Deus. Quero dizer que é muito difícil alguém andar por aí pensando: eu não preciso disso, eu não preciso de oração na minha vida. Existem fases das nossas vidas, irmãos, em que nós estamos no topo, mas existem fases da vida em que nós nos sentimos como este centurião: eu tenho um problema e eu não sei como resolver. Há algumas coisas que nós enfrentamos na vida que, independente do nosso sucesso, independente do nosso controle sobre as nossas vidas, só Deus pode resolver. Há certas coisas das quais nós não conseguimos nos livrar com dinheiro, não conseguimos nos livrar com contatos, não conseguimos nos livrar com conversa fiada, manipulando. Existem algumas coisas em nossas vidas, e eu sei que estas coisas existem porque já sou pastor há mais de 25 anos, e mesmo antes de ser pastor, eu fui mais de 5 anos também, antes de me tornar pastor, fui do ministério da intercessão, e eu ouvi centenas, talvez milhares de pedidos de oração, e a maioria deles, coisas que só o Senhor poderia fazer. E ao longo destes anos do meu pastorado e da minha vida espiritual, eu vi Deus fazer muitos milagres, através da oração, através da intercessão, na vida das pessoas. Há momentos, irmãos, em que nós precisamos da intervenção do Deus Todo-Poderoso. E como eu disse aqui no primeiro domingo do ano, quem estava aqui no primeiro domingo do ano? Aleluia! E no primeiro domingo do ano, eu falei aqui que muitas vezes nós não devemos pedir para Deus: Senhor, me cure desta enfermidade. Mas nós devemos antes pedir para Deus: Senhor, me dê sabedoria, para eu cuidar da minha saúde, para que eu não precise depois de uma cura divina. Senhor, me dê sabedoria. E existem algumas coisas que nós precisamos de sabedoria e que precisamos de disciplina, certo, irmãos? Então eu não sei se Deus vai atender uma oração: Senhor, me tire desse problema financeiro, se você não tem sequer um orçamento. Amém, irmãos? Você pode dar o melhor amém, irmão? Aleluia! Existem algumas coisas, irmãos, que você pode fazer, como por exemplo: Senhor, me dê músculos maiores, mas você não faz exercício nenhum, você não entra numa academia. Mas existem algumas coisas, irmãos, que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Existem algumas coisas que nós precisamos da intervenção divina. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós acreditamos que Deus pode intervir divinamente com o seu poder sobrenatural nas nossas vidas, porque Ele é um Pai que nos ama, um Pai que nos socorre, um Pai que ama abençoar os seus filhos, um Pai que prometeu na sua palavra que os seus olhos percorrem a terra procurando por quem Ele possa se mostrar forte. Então, em segundo lugar, o centurião se aproxima, e a primeira coisa que ele faz,
ele chama Jesus de Senhor. E depois ele acrescenta: eu nem sequer mereço que o Senhor entre na minha casa. E eu quero que vocês observem aqui a postura do centurião. Não se tratava de qualquer pessoa. Um centurião era um homem que tinha sob sua autoridade cerca de 100 a 800 soldados. E ele era um homem que tinha funcionários em sua casa. Ele era alguém que entendia sobre a autoridade. Não era qualquer pessoa, era muito conhecido. Ele tinha status, ele morava numa cidade pequena, Cafarnaum, e ali todos o conheciam. Ele era o centurião de Cafarnaum. E aí nós percebemos, irmãos, que a primeira coisa que este homem faz é humildade. Eu nem sequer mereço, diz ele, que o Senhor entre em minha casa. Eu preciso de Deus, eu sei quem você é, eu reconheço o que está em você. E embora eu tenha autoridade, eu tenha pessoas que se reportam a mim, eu tenha status, eu tenha poder pelo próprio título que eu carrego, e por isso eu entendo algo sobre você. Eu nem preciso que você venha à minha casa. E ele se aproxima de Jesus com uma postura de humildade. E eu posso dizer, irmãos, que nós também devemos nos aproximar do Senhor desta mesma forma em oração. Deus, eu venho a Ti em humildade. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Criador do universo. E nós devemos olhar para o Senhor dessa maneira: Tu és o Deus Altíssimo. Sim, meus irmãos, é verdade que Ele é nosso amigo, um amigo mais chegado do que um irmão. É verdade que Ele é nosso Pai, nosso papai, nosso Abba. É verdade que Ele se inclina, que Ele se compadece de nós. É verdade, mas eu também quero lembrá-los que Ele foi quem falou e as estrelas vieram a existir. Quero lembrar a igreja também que Ele está assentado no trono celestial e Ele governa todo o universo. E é para esse Deus Altíssimo que nós estamos olhando nesta noite. Existe um equilíbrio, irmãos. E eu não quero que nós venhamos olhar para Ele como o brother, o meu parça, a quem eu recorro sempre que tem um probleminha. Não, Deus é todo poderoso. Diante do nome dEle, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Ele é altíssimo, Ele é o único que pode salvar, e Ele enviou o seu único Filho, e Ele falou, e o cego viu, e Ele ressuscitou mortos. E nós estamos orando, irmãos, nesta noite, para que o Senhor faça estes milagres também no meio de nós. O Senhor é sublime, o Senhor é exaltado, o Senhor é santo, e Ele não é como nós, Ele é completamente diferente de nós. Ele é altíssimo, Ele não é da minha nem da sua altura, mas mesmo assim, Ele é compassivo, é amoroso, Ele se preocupa com os seus filhos, mas nós precisamos vir a Ele com humildade. E então podemos orar: Senhor, nós fazemos este pedido, não para te pressionar, porque nós nem temos como te pressionar, e nós não precisamos te pressionar para que o Senhor nos responda, mas se o Senhor mandar com uma palavra, se o Senhor dizer a palavra, então nós seremos abençoados. E nesta oração, irmãos, você não precisa se preocupar com palavras certas, porque Deus se agrada da verdade no íntimo, Deus se agrada do seu coração, da sua devoção, da sua busca.
E então nós precisamos reconhecer quem é o Senhor em humildade e apresentarmos diante dele o nosso pedido, porque Deus agirá em nosso favor. Quero também que você repare a postura deste centurião. Ele demonstra reconhecimento da autoridade de Jesus, ele chamou Jesus de Senhor, o que é interessante, irmãos. E nós podemos perceber pelo texto que muito provavelmente ele era um gentil a serviço de Roma, e não um judeu, porque a palavra do Senhor diz, quando Jesus instrui os seus discípulos: vocês viram a fé deste homem? Quero dizer a vocês, que muitos virão do ocidente, muitos virão do oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino, que são na época os judeus, os religiosos, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes, mas estes serão salvos. E o que diz a Bíblia? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a fé que faz a diferença. E este homem creu, e este homem reconheceu Jesus como Senhor. Os discípulos tiveram aquela grande experiência no mar da Galileia, quando Jesus levanta a sua voz e diz ao vento e o mar, e diz: acalma-te. E quando ele fala a palavra, houve uma grande bonança. E quando eles viram aquilo, eles disseram: quem é este? Que o vento, as águas, a tempestade o obedece. Mas este centurião sabia quem ele era. Os discípulos não haviam compreendido ainda, mas este centurião vem e diz: Senhor. Ele nem sequer chama Jesus de rabino, que era como os seus discípulos o chamavam, mestre, rabino, e como a comunidade naquele momento estava chamando Jesus. E ele faz isso porque ele reconhece a autoridade que está sobre a vida de Jesus. E essa é a razão, irmãos, porque eu acredito que o eu sou o que sou vai fazer milagres aqui nesta noite. Jesus tem autoridade, e aquele homem reconhece a autoridade de Jesus, e ele vem com humildade. Ao mesmo tempo, ele vem reconhecendo que Jesus tinha poder para fazer o que ele podia fazer. Portanto, embora nós venhamos com humildade, eu também quero que os irmãos venham com ousadia, e que você possa vir e dizer: Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Eu acredito que o Senhor pode curar. Eu acredito que o Senhor pode restaurar. Eu acredito que o Senhor pode trazer este jovem de volta para sua casa. Eu acredito que o Senhor pode trazer esta criança. Eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre. Eu acredito que o Senhor pode salvar o meu casamento. Deus, eu venho com fé, crendo que o Senhor tem autoridade para fazer isso, porque Tu és o grande eu sou. Deus disse isso a Moisés, irmãos, quando o povo clamou e Deus enviou, e Deus foi falar com Moisés, e enviou Moisés para libertar o povo. Moisés perguntou: mas se eles perguntarem, quem eu vou dizer que o Senhor é? E Deus disse para ele: diga que eu sou o que sou. Alguns estudiosos, isso não está na Bíblia, e nós não sabemos ao certo, porque tem coisas que nós não precisamos muita explicação, mas a teologia fica tentando explicar. E alguns estudiosos acreditam que o Senhor disse: eu sou o que sou, porque o que Ele é indescritível. A nossa mente humana não consegue mensurar quem é Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele é o infinito, Ele é o todo-poderoso, Ele é o sublime, Ele é o eterno, Ele é o altíssimo. Então, eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. E então você pode preencher o espaço em branco aqui, com aquilo que Ele é realmente, com algo que Ele é. E na Bíblia Sagrada Deus tem vários nomes.
Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é o Jeová Jirê, o Senhor que provê. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, aleluia. Então, quando os malvados meus adversários se levantam para comerem as minhas carnes, eles é que tropeçam e caem. Porque ainda que um exército se acampe contra mim, de longe eles avistarão e virão um estandarte de guerra, uma bandeira, e essa bandeira é do meu dono, do meu Senhor, do meu rei, do meu general, aleluia, ele é a minha bandeira. Jeová Shalom, eu sou o que sou, eu sou o Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Elohim, Deus Supremo, Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça, aleluia. É como se Moisés estivesse perguntando para ele: Senhor, o Senhor é o Jeová Deus? Eu sou. O Senhor é um curandeiro? Eu sou. O Senhor é restaurador? Eu sou. O Senhor é o começo e o fim? Eu sou. Então, o que eu quero que você leve consigo nesta noite, irmãos, é que seja qual for a sua necessidade na vida, Deus está presente. Se você precisa de cura, Ele diz: eu sou o curador. Se você precisa de restauração, Ele é o restaurador. Ele é o redentor. Ele é aquele que dá esperança. Ele é o excelente conselheiro. Eu sou o Deus poderoso. Fui eu quem derrubou Golias. Eu fiz a pedra. E se você tiver um Golias na sua vida, eu posso fazer uma pedra para derrubá-lo. Fui eu quem defendi Israel. Fui eu quem abri o mar. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Eu sou aquele que abre os olhos dos cegos. Eu sou o que sou. Então Ele sabe qual é a sua necessidade na vida. Ele conhece você, Ele vê, Ele contempla. E eu sei, irmãos, que nesta noite o grande eu sou está presente nesta sala. E se você clamar: Senhor, basta uma palavra, Pai. Fale uma palavra, Senhor. E se você disser a palavra, a sua palavra terá poder. A sua palavra será enviada. E quando a palavra de Deus é enviada, irmãos, ela cumpre, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o que foi enviada, e o grande eu sou está neste lugar. Então nesta noite nós vamos orar sobre os irmãos, a palavra de Deus, e ela não voltará vazia. Nesta noite a palavra de Deus realizará tudo o que o Senhor planejou para a sua vida. E portanto, qualquer que sejam as suas necessidades, nós queremos unir a nossa fé com a sua e clamarmos ao Senhor. Vamos nos pôr em pé, igreja, em nome de Jesus.